Como não podia deixar, Daniel Augusto Dois Passa Azul, em solidariedade aos 600 mil mortos que se aproxima, está lançando os vídeos da CPI da Covid, que está cuidando de responsabilizar os culpados, doa quem doer, ok? Assistam CPI da Covid. De autoria do senhor Excelença Eduardo Girão, permanece como estão. Aprovado. Próximo inscrito, senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de mais nada, nós devemos muita gratidão e respeito aos dois que hoje aqui estão. Porque nós passamos a ter aqui uma guerra de posições natural do debate político, que pode, por vezes, confundir quem nos assiste, quem assiste a TV Senado, quem assiste outros canais de televisão que têm transmitido as atividades da CPI. Então, o que nós temos hoje aqui é a materialização de tudo que a CPI combateu ao longo desses 5 meses. Tudo que nós combatemos está aqui materializado. Nós combatemos, inicialmente, a ideia de que as pessoas deveriam ficar expostas ao contágio para adquirir naturalmente imunidade e assim termos a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. Essa CPI provou, e em outras oitivas, ouvindo outras pessoas, e com o trabalho dos senadores e senadoras, provou que o presidente Jair Messias Bolsonaro virou um fator de risco para o povo brasileiro. Ele estimulou as pessoas a se contaminarem, se infectarem, melhor dizendo. Então ele trabalhou como estratégia de combate à pandemia a expansão do contágio na busca da imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. E ele o fez aglomerando, dizendo que era uma gripezinha, interferindo na atuação de prefeitos e governadores que tentaram adotar medidas restritivas, vetando o uso de máscaras. Ele o fez, ele próprio, promovendo aglomerações. Ele tratou de promover a ampliação do contágio. Junto com ele, vários assessores dele, diretos, ministros, secretários, ministro da Economia, secretário de Política do Tesouro, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, vários assessores fizeram isso também. E também, por trás de tudo isso, tinha ainda uma ideia que era produzir o que chamam de narrativa, uma narrativa de que tinha que contaminar todo mundo, infectar todo mundo, para que as pessoas pudessem ter proteção o mais rápido possível, para evitar a perda de emprego e a paralisia da economia. E aí construíram a ideia falsa, baseada em estudos falsos, de que existia um tratamento precoce e de que existia
um tratamento que podia combater o vírus e tratar a doença. As duas coisas. E isso gerou um comportamento de risco na sociedade. Em saúde pública, comunicação vira comportamento. E o comportamento ele pode ser de maior ou de menor risco. Se a comunicação é feita corretamente, com dados e com informações baseados na ciência, nós vamos ter um comportamento de menor risco. A população vai se expor menos. E o que nós vimos foi o presidente da República e todo o seu staff e os seus, agora, eu não vou mostrar o vídeo do The Intercept, porque envolve um senador da República, que eu tenho certeza que esse senador da República, eu não vou falar o nome dele, estava na melhor da sua boa vontade de, naquele momento, encontrar e ajudar a ter uma solução para reduzir o sofrimento de quem tinha Covid ou do pânico que o mundo vivia e que o Brasil vivia em relação à pandemia. Mas o senhor Carlos Wizard fala literalmente do Comitê Científico de Apoio ao Presidente da República. Portanto, além dos seus assessores diretos, além dele próprio, presidente da República, havia o que nós chamamos de gabinete paralelo. O Carlos Wizard, neste vídeo, confirma, diz que existia um gabinete paralelo. E esse comportamento de risco que o presidente estimulou gerou o que alguns pesquisadores, senhor Tadeu, chamou de efeito Bolsonaro. O que é o efeito Bolsonaro? Onde mais pessoas apoiavam ou acreditavam no presidente Jair Messias Bolsonaro, mais pessoas se infectavam e mais pessoas morriam. Presidente que negou a vacina, presidente que deixou de vacinar milhares de brasileiros antes de iniciar a segunda onda, porque negligenciou a vacina e falou isso publicamente. Questionou a eficácia da vacina. Ele, o seu comitê científico, ou comitê paralelo, os seus principais assessores, toda essa desgraceira que o Brasil viveu, toda essa crueldade estava sob o comando do homem eleito pelos brasileiros para conduzir a nossa nação. O homem que, acima de tudo, deveria proteger a vida, mas ele expôs os brasileiros a um comportamento de risco, gerou um comportamento de risco e colocou em risco a vida de milhões de brasileiros. Então é impensável que este presidente não figure num relatório desta CPI como praticante de crime contra a humanidade. É impensável. Mas depois disso, no meio do caminho, na falta de vacinas, aparece a tentativa de compra de vacinas superfaturadas ou de contratos que ficaram caracterizadas ou que se caracterizou a corrupção na tentativa de compras de vacinas que essa CPI interrompeu. Depois, nós conseguimos, a muito custo, fazer o debate com a sociedade e tornar claro que esse tratamento precoce era ineficaz. Então a CPI cumpriu um papel muito importante e relevante para redefinir o comportamento da sociedade. Quando essa CPI começou, era 50 e poucos % que acreditava na vacina. Depois passou para 75% e hoje 96% da população brasileira quer se vacinar. Então, tudo isso foi acontecendo. Mas a história do senhor
seu Tadeu. É uma história que só não se sensibiliza quem não tem alma, quem não tem empatia, quem não tem amor, quem não tem respeito pela vida. E nós vimos o que já era de conhecimento nosso, e por isso a nossa gratidão e a gratidão eterna do povo brasileiro a vocês que tiveram a coragem de vir aqui e falar. Primeiro a advogada que veio. No dia que a advogada veio, o senhor Tadeu liberou o vídeo dele. Mas quando você veio, advogada, todo mundo questionava, não, é advogada, não é, é alguém segundo, é alguém que está falando por alguém. E você hoje volta, vem aqui e confirma. Mas a sua fala poderia ter algum questionamento, como foi tentado aqui, de que tinha alguma divergência interna dentro da Prevent Senior e que poderia ser algum revanchismo da sua parte. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Você aqui foi de forma direta, de forma clara, você colocou o que aconteceu. Você falou da proibição do uso de equipamento de proteção individual. Você aqui falou da prescrição irrestrita do kit Covid, independente do que as pessoas tinham. Você aqui falou das interrupções de internação em UTI, colocando em cuidados paliativos, em tratamento paliativo, pacientes. Você aqui falou que quem se beneficia na hierarquia da instituição são aqueles profissionais que estão preocupados com o manejo econômico dentro do hospital para aumentar a renda da operadora do plano de saúde. Por isso essa verticalização precisa ser melhor observada, melhor regulada, tem que ter mais transparência entre quem opera um plano de saúde, quem vende um plano de saúde e a prestação de serviços. Você aqui falou dos testes terapêuticos que ocorreram na Prevent Senior. Mas tudo que você falou poderia ficar na versão ou numa narrativa de um profissional, e viria outro profissional e contaria outra narrativa. Mas nós temos aqui a prova viva, do que aconteceu. Doutor Tadeu, que aqui não é advogado, aqui é um ex-paciente que não morreu pelo amor das suas filhas. Não morreu porque o senhor tinha o respeito das suas filhas. E eu tenho certeza que ao longo da sua existência, o senhor sempre as respeitou, cuidou delas. E elas não queriam perder o pai. E elas insistiram e lutaram e garantiram que o senhor estivesse vivo. Porque se fosse pela lógica da organização do plano, o senhor era mais um óbito, não de Covid, mas de insuficiência respiratória aguda, de insuficiência renal, de qualquer coisa menos de Covid, porque eles diziam que tinham taxa de mortalidade por Covid lá embaixo. Eles eram um caso de sucesso. Mas o que a gente viu aqui hoje foi a materialidade. Queriam botar o senhor no cuidado paliativo para reduzir o custo. Olha a crueldade. Fazendo tratamento precoce. Medicina não é espaço ideológico.
Tem coisas que não devem ser objeto, não pode ser ideologizado. A medicina é uma profissão para salvar vidas. A medicina é um lugar para ser exercido por pessoas que têm amor à vida. E a gente não tem visto nessa Prevent Senior. Então, aqui hoje, a gente consegue fechar 99,999% dos trabalhos da CPI, dando materialidade a tudo que foi dito aqui. O desrespeito à vida, a criação de um comportamento de risco na população. Segundos. Vou concluir, senhor presidente. O tratamento precoce como uma ferramenta que enganou e engambelou milhares de brasileiros, e um plano de saúde que tinha produzido o tal do protocolo, junto com esse comitê científico, o comitê paralelo, presidente Randolfo Rodrigues, que o Carlos Wizard, no vídeo do The Intercept hoje, revelado pelo The Intercept, mostra claramente a ligação do governo com a Prevent Senior, com alguns empresários que devem estar na lista de investigados porque cometeram crimes contra a humanidade, crimes contra a vida, crimes sanitários. Então, Sr. Tadeu, que Deus lhe dê muitos anos de vida, e que o senhor, quando chegar em casa, abrace suas filhas e dê todo o amor do mundo que o senhor puder a elas, porque foi o amor delas que salvou a vida do senhor. Porque se deixasse nas mãos destes que compõem essa mentalidade de governo Bolsonaro, o senhor estaria morto. Assim como morreram centenas de milhares de brasileiros por causa desta visão que este segmento que se diz não corrupto, que se diz tudo, mas que não tem dignidade e não tem respeito nem amor pela vida, e não está nesta vida e nessa atividade pública para defender o bem maior de uma nação, de um povo, que é a vida de seus cidadãos e das suas cidadãs. Muito obrigado a vocês dois. Vocês coroam o trabalho desta CPI, e a sua sobrevivência nos permite caracterizar todos os crimes que cometeram e que foram perpetrados contra o povo brasileiro e contra a vida dos brasileiros. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus os abençoe. Obrigado, senador Rogério.